O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar um dia de sábado para poder acusá-lo. Jesus, ao homem da mão seca, disse: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disseram ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna a cada um de vocês e bom dia. Estamos nesta manhã de quarta-feira, esse dia 17, seguindo a liturgia da palavra, seguindo aquilo que o Evangelho fala aos nossos corações. Cristãos comprometidos, reservando um espaço, o nosso tempo para Jesus. Hoje nós estamos dando continuidade ao Evangelho de Marcos e o Evangelho de Marcos aponta para nós hoje o seguinte: a cura que Jesus proporciona. Hoje, no início deste santo evangelho, nós vimos que Jesus estava lá na sinagoga de novo. Na sinagoga, dessa vez, estava ali presente um homem que tinha a mão seca. Vejam só, um homem que tinha a mão seca. Nos lugares onde há a presença de Jesus, sempre há a presença do inimigo para tentar atrapalhar a obra de Deus. Portanto, nessa sinagoga também haviam ali pessoas, vamos dizer assim, que se achavam superiores, como, por exemplo, os fariseus. E aí eles observavam a Jesus para ver se Jesus ia curar, se iria realizar algum ato de cura para com aquela pessoa e assim poder condená-lo no dia de sábado. Queridos irmãos e queridas irmãs, com Deus ninguém se brinca. Jesus, sabendo dos corações maldosos, Jesus sabendo dos pensamentos de cada um, ele logo começa a dizer o seguinte: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Queridos irmãos e irmãs, essa proposta que Jesus fala, aliás, essa adversidade que Jesus fala, é trazida para nós. Nós vamos fazer o quê? No dia de sábado, nós vamos salvar uma vida ou vamos permitir que uma vida seja perdida? Ah, queridos irmãos e irmãs, se somos cristãos enraizados, se seguimos os passos de Jesus Cristo, então nós sabemos que para a caridade não há dia, para fazer a obra do bem não há dia. Nós temos que ser espontâneos com aquilo que Jesus pede, com aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Queridos irmãos na fé, hoje nós vimos ainda queremos saber que Jesus ficou irado, cheio de tristeza, porque eram duros de coração. E ainda hoje, quantas pessoas duras de coração não ouvem o Evangelho, não querem saber de ouvir a palavra de Deus, renegam o próprio Cristo, zombam daqueles que estão à procura da verdade, aqueles que estão na procura da comunhão diretamente com Deus. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas de coração duro menosprezam o que é sagrado e valorizam o que é passageiro. Então, essas pessoas de coração duro, de fato, preparavam uma armadilha para pegar Jesus, para capturar Jesus, como o final do Evangelho falou para a gente. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira de como iriam matá-lo. Simplesmente por ódio,
simplesmente por rancor, por ver a obra acontecer, por ver milagres acontecerem, perguntamos: qual foi o mal que Jesus fez para ser crucificado numa cruz? O que Jesus fez de tão ruim para ser levado e condenado à morte? Nada. Ele só fez o que era benéfico e assim o crucificaram. Assim também acontece nos dias de hoje, como os nossos santos que seguiram os passos de Jesus, nada fizeram de mal, apenas a caridade, apenas oravam pelos outros e assim ainda foram decapitados. Queridos irmãos e irmãs, este evangelho de hoje nos encoraja a olharmos o exemplo de Jesus, mesmo com tristeza. Ele não desiste da sua missão, não desiste daqueles que o odeiam. Assim também é no nosso meio hoje, no nosso meio cristão. Quantas pessoas nos odeiam, mas temos que seguir os passos de Jesus, firmes e fortes, pois quem perseverar até o fim, este irá vencer. Este é o evangelho de hoje, desta quarta-feira, onde estamos meditando aí a palavra de Deus segundo o evangelho de Marcos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esqueça de curtir, deposita o seu comentário, se assim preferir, compartilhe. Vamos evangelizar, vamos anunciar esta palavra que muda a vida de muita gente. Vou ficando por aqui, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.